Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. A vida tem várias faces de Bispoeta. A vida tem várias faces, algumas delas serenas, outras não tão amenas, e muitas vêm com disfarces e exercitam a intuição para que melhor se escutem as vozes e o que discutem sobre lágrimas e expiação, sobre o futuro e o passado e o momento presente, esse átimo insistente, às vezes tão estressado. Lutas, derrotas e vitórias são a fatal realidade, e se busca a verdade, ainda não seja de glórias. Mas, pois ainda nessa terra, em meio à peste e à fome, líderes de renome também semeiam a guerra, visando chegar à paz, ou simplesmente conquistas. Mas a alma é otimista, se renova e se refaz. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um convite. Convido você a compartilhar os vídeos, convido você a tocar no sininho, a se inscrever no canal e, se for possível, ao final, coloque seu parecer, coloque sua opinião, coloque se você gostou, se você não gostou. O que você colocar, eu ficarei feliz e terei o maior prazer de responder a todas as questões, tudo bem? Nós estamos tratando das alterações semânticas. Essa é a 7ª parte, estamos quase terminando. Agora, nós vamos passar para a homonímia. Homonímia. Já por homonímia, entende a tradição. Propriedade de duas ou mais formas, inteiramente distintas, pela significação ou função, terem a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas. Lembram-se de fonemas? Dispostos na mesma ordem e subordinados ao mesmo tipo de acentuação. Como exemplo, um homem São Jorge. São várias as circunstâncias. Pode observar que é a mesma palavra, a mesma forma de escrita, mas cada uma delas tem um sentido diferente. Ela é possível sem prejuízo da comunicação, em virtude do papel do contexto na significação de uma forma, como sucede com são, nos exemplos dados. Aqui temos a opinião de Matoso Câmara, a observação de Matoso Câmara. Dentro da homonímia, alude-se em relação à língua escrita aos homófonos, distinguidos por ter cada qual um grafema. E o que é o grafema? Nada mais é do que a letra diferente, de acordo com o sistema ortográfico. Coser, que representa costurar. Aí nós temos cozer com Z, que representa cozinhar. Espiar, que vem a ser sofrer. E espiar com S, que significa olhar sorrateiramente. Sessão, ato de assistir. Sessão com C, ato de ceder. Cela, quarto de enclausuramento. Os padres, aqueles que vão ingressar na igreja, ficam em celas. Cela com S, no sentido de peça de arreio. Observações também de Matoso Câmara. Esse espiar também entraria ali espiar de agente? Espiar de agente. Espiar de espionar? Espionar. De espionar, isso. sim. Sim, num certo sentido, você tem razão, ele. Sim, tá, okay. Você tem razão. O mesmo linguista, Matoso Câmara, aponta o artificialismo do conceito de homógrafos, formas que se escrevem com as mesmas letras, mas correspondendo elas a formas distintas, pois já não se trata, evidentemente, de homônimos da língua, cuja essência são as formas orais. Observação de Matoso Câmara. Aqui nós fazemos uma pausa para a água. Quem quiser encontrar o professor Bispoeta, é só ir no Google, escrever lá Bispoeta por inteiro
E aí logo aparecerá todas as redes que o professor Bispoeta faz parte. Não é isso, professor? Exatamente, Elide. Você é maravilhosa, você tem toda a razão, é isso mesmo. E para as pessoas que quiserem também ver os seus textos revisados, podem contar comigo também. Eu também faço revisões de monografias, de textos. O que vocês precisarem, podem falar comigo, tudo bem? Prosseguindo com as nossas observações a respeito das... Ficou uma linha ali do ela entra no final. Ah, entra no final, é ok. que eu fiz um ajuste. Certo. Todos apontam a dificuldade de nem sempre se poder distinguir a polissemia da homonímia. Têm sido propostos alguns critérios para aclarar se trata de uma mesma palavra com dois ou mais significados diferentes, polissemia, ou de palavras distintas com idênticos fonemas, homonímia. Vamos ver o critério A. Critério histórico, etimológico. É o que fazem, em geral, os nossos dicionários. Os dicionários fazem essa distinção. B. A consciência linguística do falante. C. Critério das relações associativas. E D. Critério dos campos léxicos. Todos esses critérios estão sujeitos a críticas, como resenhou exaustivamente Jeckelin, Heráclito Graça. Em Erudito Antigo, Cosério chega, cremos, à correta interpretação da polissemia na análise que faz do ensinamento de Aristóteles e resumo crítico desse artigo em Padre Antônio Vieira, um padre importante que tem vários escritos também importantes. Se vocês puderem um dia ler um texto na íntegra do Padre Antônio Vieira, vocês vão sentir a diferença de escrita de um escritor clássico para um escritor moderno. Sinonímia, número 3, é o fato de haver mais de uma palavra com semelhante significação, podendo uma estar em lugar da outra em determinado contexto, apesar dos diferentes matizes de sentido ou de carga estilística. Vejam só o caso, por exemplo, de casa, lar, morada, residência e mansão. Todas essas palavras nos reportam a um lugar que a pessoa pode viver, mas nem sempre nós vamos utilizar indistintamente um ou outro. Tudo vai depender da ocasião, tudo vai depender da nossa necessidade. É o que nós vamos ver abaixo. Um exame detido nos mostrará que a identidade dos sinônimos é muito relativa. No uso, quer literário, quer popular, eles assumem sentidos ocasionais, que, no contexto, um não pode ser empregado pelo outro sem que se quebre o matiz da expressão. Uma série sinonímica apresenta-se-nos com pequenas gradações semânticas quanto a diversos domínios. O sentido abstrato ou concreto, o valor literário ou popular. É o caso, por exemplo, de chamar, clamar, bradar ou berrar. Vejo que todas elas estão tratando do mesmo assunto, mas dependendo, se nós queremos ser mais, digamos, mais poéticos, é muito provável que nós vamos usar o clamar. Se nós queremos ser mais populares, é muito provável que nós vamos usar o berrar. E para finalizar aqui do lado de cá, o aspecto cultural. Escutar ou auscultar. O médico, quando coloca o estetoscópio no peito das pessoas, ele vai auscultar o paciente. Então tem uma pequena diferença. E tantas outras ainda, outros critérios que definem a sinonímia. Alguns professores afirmam, e eu concordo com eles, que não existe sinônimos perfeitos, não tem sinônimo perfeito. Existem palavras muito próximas, como essas que nós já citamos aqui,
mas que nem sempre podem ser empregadas uma no lugar da outra, conforme nós definimos aqui no texto. Tudo bem? Bem, estamos chegando ao final de mais essa teleaula. Muito agradecidos, muito felizes por tudo que nós temos conseguido até aqui. O nosso objetivo sempre será a socialização da língua portuguesa. Ou seja, nós queremos que as nossas teleaulas possam atingir o maior número possível de pessoas. E sempre lembrando, o professor não sabe tudo, então o que nós fazemos? Nós socializamos, nós trocamos ideias e vamos construindo nosso conhecimento. Tudo bem? Sejam muito felizes e fiquem com Deus.